lei, ela jejuou com os seus e livrou seu povo. E depois que eu fiz essas pesquisas, eu parei e olha, não é assim como eu estava pensando que essas pessoas, essas famílias aqui que eu fui pesquisando, fui vendo, tinha perfeição, porque perfeito é Deus. Glória a Deus. Né? Nós não somos perfeitos. Agora, claro que nós temos que fazer, né, a nossa parte, como em Provérbios diz que a gente tem que ensinar, né? Ensinar a criança o caminho que deve se andar. E nas leituras que eu fiz, tanto que eu orei pelas madrugadas, o que Deus mais falou no meu coração foi a respeito de filhos. Falou muito a respeito disso. E eu tinha umas frases que eu costumava muito falar a respeito do magistério, da pedagogia, que os psicólogos eles costumam falar que nós temos que contrariar nossos filhos. E eu, poxa, mas isso era lá no magistério, depois eu ia dizer que a professora ia trazer as coisas. Aí eu recebi um estudo, nessa semana que eu estava fazendo essas pesquisas, um estudo que fala, temos que contrariar nossos filhos. Aí eu fui ler e fui buscar o significado dessa palavra contrariar. Pelo dicionário, contrariar significa opor, contradizer e desagradar. E a passagem de referência desse estudo está em 1 Reis 1,6, que fala a respeito, né, de Davi. Glória a Deus. Então, em 1 Reis 1,6, ele fala: nunca seu pai o entristecera durante todos os seus dias, dizendo-lhe: por que fazes assim? E isso me chamou a atenção, eu fiquei pensando, né, a respeito dessas coisas assim, que a gente realmente, muitas vezes, nós fazemos vista grossa. Eu digo nós porque eu tenho 2 filhas e muitas vezes eu fiz. Muitas vezes o filho está fazendo erro, a gente está vendo, mas faz de conta que não está vendo. E vai, sabe, deixando, e aí vai se enraizando. E aí eu comecei a ler a respeito, né, dessa passagem de Davi, que aí se refere a Adonias. Porque o trono, né, quem tinha que tomar o lugar, no caso, era Salomão. E Adonias, ele queria, como tem na minha Bíblia, fala que ele queria usurpar o trono. E aí ele fez várias coisas erradas ali. E continuei pesquisando, e uma passagem que eu achei, uma Bíblia, que falava assim, que Adonias era um filho mimado. Essa coisa assim, que muitas vezes, meu filho querido, muito amado, a gente ama, mas a Bíblia também diz que o pai que ama, ele exorta, ele corrige. E muitas vezes a gente deixa as coisas passar, né? Eu digo isso de mim porque esses dias todos eu tenho pesquisado, que a igreja de onde eu vim, a gente não tinha costume de pesquisar muito a Bíblia. A verdade era essa, o pastor lia e pronto. E eu estou assim, buscando, pesquisando, eu tenho procurado vários meios assim, para poder entender a fundo o que quer dizer. E essa passagem assim, foi uma coisa que eu fiquei martelando o tempo todo, porque muitas vezes a gente peca nessa questão, e essa madrugada foi uma coisa que Deus ele falou muito ao meu coração a respeito disso, da gente ver, tá vendo que aquilo ali tá errado, mas fulaninho vai chorar, mas porque fulaninho vai se zangar, e por que isso? Né? Eu não estou aqui para poder dar indiretas para ninguém, então eu tenho que falar da minha vida. A minha filha caçula mesmo, a arma que ela usa com o pai é o choro. Não quero essa comida não. Você quer o quê? Quer um Danone? Você quer o quê? E aí ela abria a boca a chorar. Por quê? Porque ela sabia que a arma que ela usava para amolecer ele é o choro. Glória a Deus, né? aleluia. E muitas vezes a gente cai nessa. E muitas palavras aí, eu ouço muita coisa, eu ouço muitos
programas, os pastores, eles têm nos alertado essas pessoas a respeito disso, para a gente vigiar. Vamos ver o que é que nossos filhos estão fazendo, com o que é que eles estão andando, o que é que está acontecendo. Muitas vezes, porque quer ir para tal lugar, você para e diz assim, eu acho que eu não devo. Mas vai chorar. Aí é que eu digo, a minha dizia ao pai, pode deixar ela chorar, que ela não vai morrer se ela chorar. Porque está pequenininho. Aí são aquelas bobagens, não quero comer, faz aquela malcriação. E a pessoa vai se dobra para aquela coisa. E aí o que acontece? A criança vai crescer naquele hábito que vai chorar, que vai fazer birra, que vai fazer cara feia. E você vai ceder. Porque eu tenho uma sobrinha que fez 1 ano essa semana, que ela, quando ela quer as coisas, ela grita, por quê? Porque ela sabe que ela vai conseguir. Aí a mãe faz, dá logo, para poder ela não ficar gritando. E aí essa passagem aqui quer dizer, Adonias, ele era mimado, ele fazia o que ele queria. Quando chegou ao ponto que já não tinha mais como dar jeito, é que foi dizer o pai já para morrer, né, que veio ver essa situação. A mesma coisa quando fala de Eli, os filhos de Eli, ele era um homem muito usado por Deus, mas pecava nessa questão dos filhos, os filhos blasfemavam e ele estava ali, quer dizer, não chamava atenção. E a gente tem que abrir os olhos para essa questão, porque de onde vai surgir as coisas, né? Porque às vezes vê uma pessoa, porque fulano hoje está usando droga, porque está fazendo isso, está fazendo aquilo. Por que? O que foi que levou? Aí tem gente que diz, mas sempre teve de tudo. Ele sempre teve de tudo. Roupa, sapato, comida, tudo de bom. Mas será que ele teve a correção? Será que naquele momento que você devia dizer não, você disse não? Porque quem ama tem que saber dizer não. Eu acredito que muitas vezes é mais não do que sim. Porque vem as propostas, as coisas, e a pessoa vai nessa. Porque meu filho, porque vai se aborrecer. Minha mãe teve 12 filhos. Só um é que bandeou para as coisas erradas, mas graças a Deus essa semana ele se reconciliou e se batizou. Glória a Deus, aleluia. Mas meu pai estava ali, em cima. Quer dizer, meu pai errou com ele? Meu pai não errou com ele. Meu pai fez a parte dele. Agora, ele não tomou o conselho. E aí ele se enveredou para as drogas, para as coisas erradas. E aí, ele foi nessa. E hoje é que ele veio se voltar, depois de muito sofrer, depois de muito, padeceu muito. A gente, quem acompanhou, ele sabe o sofrimento que ele teve. E hoje não, hoje ele está na presença de Deus com a esposa e com os filhos. Mas foi muito sofrimento. Por quê? Por causa da desobediência. Porque o que nos afasta de Deus é o pecado proveniente da nossa desobediência. A gente está falando, essa questão de obediência mesmo, eu estava comentando. Eu tive uma aula ano passado, que a menina é magrinha, mas ela tem um colesterol altíssimo. E aí a mãe dizia, olha aí, você só vai comer fruta o que eu coloco na sua lancheira. Aí tinha uma coleguinha que eu dizia, só Jesus vai ver aquela criatura. A menina levava salgadinho, refrigerante, um monte de coisa que a menina não podia. E aí ela dizia, tome, lê. Aí ela pegava e falava, não, minha mãe disse que eu não posso comer. Então aquilo me chamou a atenção, porque ela não estava, a mãe dela não estava ali. Mas ela dizia, eu não vou comer porque me faz mal. E a minha mãe me disse que eu não posso, então eu tenho que obedecer. Porque obedecer é esse, é você, a pessoa não está ali, né? Porque na presença não, muitas vezes tem medo. O pai olha e diz, faça que depois você vai ver, eu lhe pego. Mas essa então ela podia muito bem comer o salgadinho, tomar um refrigerante, que a mãe não estava vendo, como a própria menina dizia. Coma besta, sua mãe não está vendo? E é assim que muitos, muitos jovens principalmente, se enveredam para certas coisas erradas por conta disso. Porque muitas vezes nem quer, mas a turma para
poder se sobressair, para poder ser aceito. E aí a pessoa vai, é só hoje. E daqui a pouco, quando vai ver, já está enraizada essa questão assim, lá dentro. E aí é complicado de se sair depois. Depois é muito sofrer. Né? E assim, a palavra que eu coloquei como foi falado, né? Minha família edificada na rocha, que está em Mateus 7, né? Mateus 7 de 24 a 27, porque o tema na verdade foi esse. Mas como Deus colocou no meu coração a respeito dessas coisas, e essa noite eu não dormi com essas questões, eu digo, eu tenho que falar, porque eu não tenho que fazer a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. Verdade. Né? E o tema está em Mateus 7, de 24 a 27. O meu título tem os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as coloca em prática, é comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e vieram as torrentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. E ela não caiu, porque havia sido alicerçada sobre a rocha. Porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não os coloca em prática, é comparado ao homem sensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e vieram as torrentes, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande sua ruína. E aí eu vi assim, né, no resumo, e fui pegando algumas coisas assim, para poder colocar numa linguagem mais, né, acessível. Nós somos a casa de Deus. Nós somos casa de oração. Portanto, devemos estar firmados na rocha, para permanecer firme e inabalável no dia mau. Ficar firme e inabalável pode parecer algo tão difícil quando estamos passando por dificuldades, provações, e principalmente naquele momento que parece que Deus se distanciou de nós. Para Deus completar a obra, precisa limpar o nosso coração, depois preparar a terra e começar a cavar para criar o fundamento. E aí sim construir a casa, uma casa nova, edificada na rocha. Este processo, muitas vezes doloroso, não entendemos o porquê. Queremos respostas, mas Deus é o Criador do projeto. Somente Ele sabe o que é necessário fazer para que sua obra seja completa em nossa vida e possamos desfrutar de sua plenitude com sabedoria e prudência. Ninguém dá um carro a uma criança, pois ela precisa crescer, amadurecer, ter condições físicas e psicológicas para dirigir. Assim, Deus não pode nos dar o que pedimos antes de tratar o nosso coração, nos ensinar a caminhar em sua vontade e, principalmente, buscar unicamente a sua vontade e não a nossa. É que muitas vezes a gente fica esperando, né, que quando se fala aqui do projeto da casa, né, que a casa é o nosso coração, né, no nosso coração que Deus vai trabalhar. Muitas vezes a gente passa anos pedindo uma coisa. Muitas vezes alguém chega para você e diz, como já disseram para mim, isso que você está passando, Deus ele vai lhe dar, né, a resposta, a vitória. Só que, né, nós pensamos muitas vezes que essa resposta vai chegar hoje, vai chegar amanhã. Mas a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 e 1000 como um. Então, o que a gente tem que ter é a certeza, né, no coração de que a vitória vem.
também. Porque Deus ele é fiel para cumprir. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Né? Porque no dia de Noé, quanto tempo Noé levou para construir aquela arca? E as pessoas criticando, as pessoas zombando dele. E ele não estava nem aí. Ele foi fazendo. E quando chegou no tempo, ele conseguiu se salvar e a família dele. Claro que é difícil, nós somos carne, nós somos fardo, dói, são tantas dificuldades, tantas coisas, e muitas vezes a gente está ali, fraco, e é nessa hora aí que a gente tem que buscar força, né? Como o profeta dizia, quando sou fraca, eu sou forte, e eu mesmo digo, alguns dias aí eu passei umas situações que eu dizia, eu não vou para a igreja não, eu vou ficar em casa, vou ficar aqui, vou ficar deitada, que até o corpo não queria obedecer. Mas depois eu dizia, meu Deus, se eu não me levantar, se eu não procurar, buscar, quem é que vai fazer? Porque a Bíblia em Provérbios diz que a mulher sábia ela edifica. Glória a Deus. Se eu for, não, aconteceu isso, eu estou aborrecida com isso, eu estou cansada dos problemas e simplesmente eu não vou orar, eu não vou jejuar, não vou ler a Bíblia, não vou pegar, não vou fazer nada. Não. Eu lembro que uma vez eu estava lendo umas ilustrações, né, umas comparações que as pessoas fazem. E aí falava-se a respeito, né, de que chegava-se numa sala, a pessoa foi levada numa sala para ver os sacos. E que tantos sacos eram aqueles? Aí que o anjo dizia, esses sacos aí são as bênçãos. Toda vez que Deus enviava a bênção para você, você fraquejava, desistia e a bênção ficava retida. E que a Bíblia fala que os animais eles conhecem os sinais dos tempos. Né? A formiga ela percebe quando vai chover, ela começa a trabalhar e levar o alimento para seu buraco lá. E nós também temos que conhecer, nós também temos que saber quando a coisa está ali apertando, está tudo se levantando e vem aquela tempestade, quando a gente vê que está tudo escuro é porque vem chuva. E o que a gente tem que fazer? Procurar como é que eu vou me proteger dessa chuva que vai cair aí. Não é simplesmente desabar como as casas estão desabando por aí, morrendo gente, e eu vou desabar porque aconteceu um problema. Não, nesse momento, eu acho, não, eu tenho certeza, que é quando a gente tem que se levantar mesmo. Não, eu vou levantar, eu vou ler a Bíblia, porque é a Bíblia que é alimento. É na Bíblia que a gente encontra a resposta para tudo. Porque até os estudiosos de língua portuguesa, literatura, eles falam que o livro mais completo que existe no mundo é a Bíblia. Glória a Deus. As pessoas estão se rendendo porque Deus ele tem feito maravilhas. Quantos médicos, né, que nunca acreditavam em cura, quando vê a pessoa chegar e dizer, não, eu fiz isso e aquilo, eu orei e tal, e Deus curou, algo que seria impossível, mas que Deus ele fez. Então, hoje muitos dizem não, né, às vezes são tão assim, que chega e diz, se você crê nesse Deus aí, vá lá, é muito testemunho que a gente ouve, a respeito dessas coisas, a pessoa está doente, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E muitas vezes a gente para e pensa, eu mesmo, muitas vezes eu digo, meu Deus do céu, tem gente por aí que não anda, que não ouve, que não fala, e situação pior que a minha, e muitas vezes está rindo, muitas vezes está muito bem, e eu só por causa disso ou aquilo que aconteceu, eu fico reclamando, fica de cara feia, não quer, vai desistir das coisas. Como eu vi uma vez no programa, uma criatura que perdeu os braços na infância, a mulher fazia tudo com os pés. Eu digo, eu tenho 2 braços e 2 pernas, e muitas vezes eu fico me queixando, com a cara, sabe, desse tamanho, de cara feia, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque... E tem gente aí, claro que nós temos que buscar o melhor, não é pecado você querer o melhor, mas muitas vezes a gente fica reclamando de barriga cheia. Muitas vezes a gente fica o tempo todo resmungando e olhando, porque fulano não está na igreja, está com a vida assim. Só que eu quero, acima de tudo, a minha salvação.
Eu não quero só, claro que se o financeiro vier, amém. Né? Mas nós temos que estar buscando a nossa salvação. Será que essa pessoa que fez isso e aquilo para ganhar mais dinheiro, que mentiu, que fez coisas erradas para conseguir uma colocação melhor, um salário melhor, ela vai conseguir a salvação? Então, uma passagem mesmo essa semana estava me falando assim. Na Bíblia diz que se o teu olho te faz pecar, arranca, né? Que é melhor você entrar no reino. Doca, como fala, não sei, tem livro, cada um fala uma coisa. Mas ser salvo do que você estar com os dois olhos e ir para o inferno. Muitas vezes são coisas mínimas que nós temos que tirar. Temos que nos desapegar. Muitas vezes a gente está fazendo, praticando coisas que nós sabemos que é pecado, nós sabemos que desagrada a Deus, mas nós não conseguimos tirar. Eu falo isso de mim porque tinha coisas que eu percebia que estava me afastando de Deus e eu dizia, não, eu tenho que tirar. E aí eu comecei a dizer a mim, é melhor entrar no reino sem uma mão, sem uma perna, se for isso que faz pecar, mas ter a salvação. Porque as coisas estão acontecendo, a gente está voltando. E muitas vezes as pessoas não se preocupam com a salvação. E eu acho que é nossa prioridade. Eu acho não, para mim eu tenho certeza que é prioridade. Porque muitas vezes, para você, né, no caso eu tenho 19, fazer 20 anos de evangelho. Esses 20 anos, se eu hoje, eu chegar ali e eu fizer alguma coisa que desagrada a Deus, não adiantou de nada. Então a gente tem que estar vigiando o tempo todo. Porque a salvação, tem pessoas que dizem que você foi, confessou Jesus, se batizou, amém. Eu não penso assim. Que a gente tem que estar o tempo todo vigiando. E o diabo ele fica o tempo todo colocando, né, situações, acontecendo coisas, porque ele só trabalha na nossa fraqueza. Ele não vai colocar na minha vida a bebedeira nem a jogatina, porque eu nunca gostei. E aí ele vai ver qual é a minha fraqueza e aonde ele vai trabalhar. E é ali que ele vai estar o tempo todo nessa. Né? Que assim, o mesmo propósito de família, nós temos que orar pela família, temos. Mas para que eu venha salvar minha família, eu tenho que ter a alegria da salvação. Porque tem ditado que diz que aquele que é salvo tem o desejo de salvar. Né? Então, que eu tenho que buscar pela minha família, tenho. Mas antes eu tenho que estar bem, eu tenho que estar revestido, eu tenho que dar testemunho à minha família. Porque muitas vezes é melhor você ganhar uma pessoa pelo seu testemunho do que pelo que você fica falando. Porque muitas vezes satura você ficar o tempo todo, vai para a igreja, para de beber, para disso, para daquilo, e a pessoa fica revoltada com essa situação. Porque eu digo, eu já pulei janela para não participar de culto dentro da casa de minha mãe. Quando me dizia bora, eu não ia. Então é melhor a pessoa ver, eu ser uma testemunha viva, eu ter um exemplo, para a pessoa olhar para mim e dizer, poxa, quem era fulano, hein? Antigamente, quebrava o pau dentro de casa, chamava os filhos de tudo quanto é nome, e hoje, né, abençoa. Hoje, porque a palavra ela tem poder. Muitas vezes nós amaldiçoamos nossos filhos. Muitas vezes nós dizemos que fulano não presta, que fulano não vale nada, e você está amaldiçoando, né, a gente com a nossa boca, porque a Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Então, eu tenho que ser cristã onde eu colocar os meus pés. Glória a Deus. No meu trabalho eu tenho que ser. E eu lembro que nessa escola que eu trabalhei, saiu uma época que voltei. O dono da escola, ele ouvia, porque ele é católico,
tipo, né? Ele ouvia eu falar do meu testemunho, como eu cheguei na igreja, mas ele calado. Depois de anos, ele me chamou na casa dele. Vem cá, tudo aquilo que você falava é verdade? Aconteceu? Eu disse é. Aí ele fez, então eu quero que você me leve na igreja, porque eu quero ver se realmente Deus ele faz. E ele foi, com uns problemas de locomoção sério, de medula, começou indo, ele começou a andar sem aquele andador, melhorou bastante, mas aí o diabo começou a trabalhar e ele acabou se entristecendo por algumas coisas e tal, mas ele ouvia lá eu falar aquilo que eu fui desenganada, né? Porque quando eu fui para a igreja, eu não fui pelo amor, fui pela dor. A minha filha mais velha estava desenganada, era na minha barriga, eu ia morrer, eu e ela. E foi quando eu me apeguei com Deus e disse, oh meu Deus, ou o Senhor mata, ou então o Senhor cura. Agora eu não aceito ficar com um filho doente. E olha que eu estava começando na igreja, e eu dizia, toda vez eu dizia isso. Porque fé é loucura, o que eu sentia no meu coração é isso. E eu dizia, se essa criança for nascer doente, para dar trabalho, que o Senhor leve. E ela nasceu bem, sem problema nenhum. Aleluia. É porque cada um, porque diz, muitas vezes a pessoa diz, poxa, como é que fala assim com Deus? Só que a Bíblia diz que aquele tem fé para comer carne, não critica que ele tem fé para comer legume. Aleluia. Então, a minha intimidade com Deus não é a intimidade que Gustavo tem com Deus. Glória a Deus. Como eu me... Sabe, o relacionamento é um. Então, cada um de nós tem que ter um relacionamento. Cada um tem uma experiência. E muitas vezes a gente fica, poxa, e eu digo, eu tenho que testemunhar sim, porque o que Deus faz, a gente tem que testemunhar. Quer dizer, tive 2 filhas, a primeira foi esse, a outra também eu passei luta com essa menina, que não foi fácil. Mas chegou uma hora mesmo que, no meio da rua, a menina, o médico também desenganou, a mais nova. Eu digo, peraí, meu Deus. Aí eu passei por uma, passar por outra de novo. E aí o pai só fazia dizer, vai internar aí, tem jeito não. Eu disse, eu me revoltei naquela ladeira do Eládio. Virei uma maluca, mano. Quando chegou ali, eu fui subir, saí do trabalho, chego lá. Ah, Patrícia, a menina vai ficar, o médico disse que não sabe nem o que ela tem, mas ela tem que ficar internada. Eu disse a ele, só se Deus não existir, como eu creio que Ele existe, ela não vai ficar. Ele saiu, tão incrédulo, ele saiu, foi para casa lotérica fazer jogo de bicho, de loteria, sei lá. E eu digo, pois eu vou. Aí vai eu pelo meio da ladeira, meu Deus, consagra minhas mãos. No momento que eu colocar a mão naquela menina, me direciona, porque o milagre vai ter que acontecer. Isso eu, parecendo uma maluca no meio da rua. Subi. Quando eu chego lá no hospital, me dela aí, a menina já estava arriada o dia todo. Eu, peraí, cheguei lá, botei, o que eu senti de Deus colocar a mão no estômago dela. Eu coloquei, fiz oração naquele corredor cheio de gente, eu não estou nem aí, quem quiser falar, que fale. O médico disse que não tem jeito. Então, para Deus tem. Eu fui, coloquei minhas mãos e determinei, cadê? Se isso for um demônio, vai ter que sair agora. Porque o Senhor me deu autoridade. Glória a Deus. E eu coloquei minhas mãos no estômago dela. Na mesma hora, a menina se ajeitou no meu colo, porque ela estava desmaiada o dia todo. Só fazia vomitar. Desmaiada, ela jogada. Peguei, ela se ajeitou. Aí abri o olho, minha mãe vai fazer xixi. Levei no banheiro. E aí a médica veio, a mesma médica que disse que não tinha jeito, que ia transferir, a mesma. Porque Deus, o nome do Senhor tem que ser glorificado, foi glorificado naquele lugar. Glória a Deus. A médica ia largar o plantão, mas ela não largou o plantão enquanto isso não aconteceu. Glória a Deus. Porque quando Deus quer, é assim que Ele faz. Glória a Deus. É assim como Deus, Ele sustentou aquele povo no deserto. Glória a Deus. Ele fez e Ele pode fazer. Porque Glória basta a gente procurar se voltar para Deus, porque Ele disse o quê? Que ele dá poder, quando Ele diz que derrama do Espírito dEle, que Ele dá poder. Glória a Deus. Não poder para a gente fazer, né? Que muitas vezes a gente faz besteira. Mas eu fui, e ela tinha que largar 7 horas para o outro médico chegar. Aconteceu alguma coisa lá que ela não largou. E ela ficou. Daqui a pouco ela veio e disse,
aí a ela, viu? E espere aí. E Jesus só fazia dizer: Patrícia, fique aí, porque eu vou para casa que eu vou trabalhar. E pode ficar aí. Sabe não, fica aí, que a gente vai para casa, rapaz. E ele, fique aí, pois a menina tomou mingau. Menos de meia hora, a médica veio, pode ir embora, sua filha não tem nada. Aleluia, glória a Deus. Ele viu aí você? Eu não brinco de ser crente não, rapaz. E Deus, Ele é Deus, que Ele cumpre ao que Ele promete. E aconteceu. Quer dizer, o milagre aconteceu. Então, eu acredito assim que eu, no meu modo de pensar, eu não tenho que ficar dizendo certo tipo de coisa não. A pessoa tem que ver, né, Deus fazer. Imagine, né, você colocar a mão na pessoa e paralítico ele andar. E aí você vai dizer não, porque como tem pessoas que dizem, porque está na igreja, é tanta coisa que o povo fala. Eu digo, eu sei porque eu estou, sabe por quê? Porque eu tive experiência com Deus. E quando você tem experiência com Deus, você não larga Deus nunca. Glória a Deus. Você pode passar piores sufocos da sua vida. Porque a mulher de Jó disse a ele que amaldiçoasse Deus e morresse. Que ele disse a ela o quê? Que você fala como uma louca. Por quê? Porque ele sabia o Deus que ele cria. E é isso que nós temos que saber. É isso que nós temos que ver. Não é ficar, pegar, botar a Bíblia embaixo do braço, vir para a igreja, devolve o dízimo, participa disso, participa daquilo. E qual o testemunho que eu tenho? O que é que eu vou mostrar? Muitas vezes a pessoa, como esse senhor, ele chegou para mim, eu não chamei ele para ir para a igreja. Ele que disse a mim que ele queria ir. Assim como, né, outros casos, outras pessoas, muitas vezes casos difíceis no meu trabalho, tem inúmeros problemas, é tanta coisa que acontece. E um aluno meu, uma confusão que estava, o menino virar e falar assim, deixa eu ir. Não faça isso não, porque essa daí é de Deus. Ela é de Deus, não faça. Né? A gente não tem que ter, eu não tenho que ter orgulho disso não. Quando eu digo glória a Deus, o nome do Senhor é que tem que ser glorificado na minha vida. Glória a Deus. Onde